Ontem eu ouvi uma frase que é o seguinte: é muito fácil você falar que é do bem, você falar que tem princípios e valores, quando você sequer teve a oportunidade de ser do mal, bem entre aspas. Pegaram a linha de raciocínio? É sobre isso que fala esse vídeo, a imoralidade do digital e a imoralidade como um todo. Isso abriu a minha cabeça quando eu ouvi a primeira vez, e eu quero saber se você vai estar preparado ou preparada, se você vai aguentar ouvir toda essa história de cabeça aberta e tirar um tempo para pensar, porque o que eu vou falar aqui com certeza vai te deixar muito reflexivo. Vamos embora, vamos começar esse vídeo. Quando eu conheci esse mercado, eu tinha muito pensamento de que era algo imoral, sujo e que as pessoas que estavam nesse mercado não mereciam enriquecer, não mereciam ter dinheiro da forma que elas tinham. E isso fez com que eu perdesse várias oportunidades, várias mesmo. Anos depois eu decidi baixar um pouco a guarda e entrar nesse mercado para entender como as coisas funcionam, para entender o que tá por trás dessas placas, e muitas das coisas que eu vi reforçam esse estereótipo. Mas eu percebi que não tem uma verdade absoluta, não tem nenhuma regra, nenhuma exceção. Inclusive eu diria para você que o digital ele não cria monstros. Essas placas, todas essas coisas que acontecem, não criam monstros. Na verdade, elas só espelham o que já acontece na vida real. Quem são os mocinhos, quem são os vilões, o que tem que fazer de errado para dar certo nesse mercado? Ou melhor, dá para dar certo sem fazer algo de errado? O que é o certo, o que é o errado? Vamos conversar. O tal do marketing digital, que eu nem gosto do termo. Eu, quando me perguntam, você faz sei que lá do marketing digital, eu falo, eu faço nada. Justamente por todos esses contextos, mas a verdade é que o marketing digital ele não é nada mais do que o empreendedorismo digital. Eu gosto mais da expressão empreendedorismo digital porque eu acho que sai dessa linha amadora. O marketing já não é mais amador, gente. O nível que a gente está hoje, a sofisticação de mercado, ela não permite mais amadorismo. Tanto que às vezes a gente vê players que fizeram dinheiro, sei lá, em 2017, 18, 19, os caras hoje se matam para tentar ensinar para as pessoas o que eles fizeram, porque o que eles fizeram já não funciona mais, porque o mercado se sofisticou. Então são vários e vários contextos, mas não é a pauta desse vídeo. O que eu quero começar dizendo aqui é que por trás dessas placas todas, que por muito tempo eu tive ódio ou uma visão deturpada das pessoas que tinham esses prêmios, e talvez você aí do outro lado também tenha, na verdade não tem nada mais, nada menos do que o empreendedorismo. E aí você pode me perguntar, falar, pô Pedro, mas o que é o empreendedorismo então? Nada mais é do que o ato de vender alguma coisa para alguém que queira comprar. É isso que gera essas coisas aqui, é isso que nós fazemos, é isso que a maioria dos players fazem no digital. Voltando inclusive para essa linha do empreendedorismo, você pode me perguntar, falar, pô Pedro, mas não tem que gerar um desejo para a pessoa, né? Como assim você fala que o empreendedorismo é só vender algo para alguém que queira comprar? A gente não tem que fazer essa pessoa querer comprar? Teoricamente as pessoas elas estão sempre desejando algo, né? Teoricamente, as pessoas estão sempre desejando algo. Eu desejo algo nesse momento, você deseja algo aí que está me assistindo, e a gente está sempre desejando algo. A gente só precisa se conectar com esse desejo. Essa é a nossa função de empreendedor. Talvez a pessoa não tenha, por exemplo, um desejo por aprender inglês, mas ela tem um desejo por visitar outros lugares, por conhecer novas culturas. Então eu posso ofertar curso de inglês baseado no desejo dela de viajar para outros lugares. Ou talvez, um exemplo mais do nosso cotidiano, a pessoa ela não tem desejo pelo café, principalmente as novas gerações. Novas gerações elas não têm o desejo pelo café como as gerações mais antigas. Talvez você tenha, mas exceção ao exemplo do burro, não vou entrar nessa pauta aqui, e eu também gosto de um cafezinho. Mas voltando ao ponto, talvez a pessoa não tenha desejo pelo café, mas ela tem desejo pelo que a cafeína teoricamente vai oferecer para ela. Então a pessoa ela imagina que tomando uma xícara de café, ela vai resolver o problema daquela noite mal dormida. Ela vai milagrosamente ficar com energia depois de ter dormido 2 horas na última noite. As pessoas elas desejam isso. E às vezes elas compram produtos, compram ideias, compram info ou produto físico, pensando na verdade em um outro desejo dela. Mas a gente usa daquele produto para poder se conectar com esse outro desejo. Então quando eu falo de empreendedorismo, bem resumido aqui porque não é a ideia do vídeo, eu tô falando de como que eu faço para poder me conectar com os desejos das pessoas, mesmo que indiretamente, mas eu preciso me conectar com o desejo delas, porque assim ela vai com certeza me dar o que eu quero. E o que eu quero do meu público, eu quero dinheiro. Essa é a verdade, eu não tô aqui para ficar com papinho. Eu quero dinheiro. Mas agora, voltando para a linha do vídeo de fato, por que as pessoas odeiam tanto esse mercado, as pessoas que estão fora? Por que elas falam tanto de moralidade? Por que elas trazem tanto esse ponto? Por que elas abominam tanto quem vende curso? Nossa, você abre o comentário às vezes de uma postagem, de um reel, de alguma coisa falando que tá vendendo um curso, a pessoa fala, mas vendedor de curso, vendedor... Por que abominam tanto isso? Por que criticam tanto uma oferta? Essa é a pergunta. Esse é o ponto que eu quero chegar, meus amigos. Isso é um herói buscando salvar a todos ou é só uma pessoa buscando justificativas para o seu fracasso?
Acho que é um pouquinho mais a segunda opção, não? Onde a pessoa ela diz que ela só não é rica, ela só não tá ganhando dinheiro com isso, ela só não tá fazendo a mesma coisa, ela só não tá colocando placas no seu ambiente porque ela é honesta. Pô, mas daí eu pergunto pra você que tá me assistindo. Então quer dizer que a honestidade ela é sinônimo de fracasso, mediocridade, coisa ruim? Quer dizer que honestidade ela tem que andar lado a lado com minha mãe ficar doente e eu não conseguir colocá-la no hospital bom? Quer dizer então que a honestidade ela é o pilar do fracasso? Pô, e não faria sentido. Por que a gente daria tanto valor a essa palavra? Então por que a gente colocaria ela numa situação tão importante se ela é um sinônimo de fracasso, um paralelo de fracasso? Eu não acredito que seja isso. Mas é isso que as pessoas usam como desculpa. Elas falam, eu não consigo enriquecer, eu não posso enriquecer porque eu sou muito honesto. Você é honesto ou você usa da honestidade para justificar seu fracasso? Esse é o principal ponto desse vídeo, meus amigos. E eu estou cansado de ver isso, porque isso aconteceu comigo. Eu demorei 2 anos desde que eu conheci esse mercado para poder começar a jogar o jogo, porque eu tinha esse pensamento. Mas daí agora eu vou entrar num ponto muito importante com você. E eu quero que você entenda. Como eu disse, isso aqui não é um vídeo onde eu vou falar o que é certo, o que é errado e trazer as minhas opiniões aqui, até porque eu dei algumas no começo do vídeo já. Mas o ponto é, se isso é uma desculpa pra você, isso tem que acabar até o final desse vídeo. E se isso já tá claro pra você, continue que a gente vai falar de pontos bem importantes. Em todo lugar nós temos uma espécie de bem e mal. Aqui nesse mercado não tem nada de especial além da facilidade de criar e escalar produtos a baixo custo. E o que deixa a sua cabeça maluca é que você analisa o micro e não o macro. Nós, empreendedores, analisamos o macro. Quando a gente analisa o micro, que é pegar aqueles casos isolados, a gente vê uma situação muito complexa. Por exemplo, eu já vi a minha mãe cair em golpe 2 vezes no mercado digital. Uma com produto físico e uma com produto digital. Isso não pode ser um parâmetro para eu não querer entrar nesse mercado. Porque se eu olho da forma micro, parece que isso aqui é o... O que é isso aqui? Isso aqui é uma zona, isso aqui é uma várzea, isso aqui é o compilado de pessoas ruins no mesmo lugar. Mas quando eu olho o macro, quando eu olho as várias outras pessoas que entregam conteúdo que geram valor para a comunidade, que mudam vidas, aí é outra história. Olha o feedback que eu recebi hoje na minha DM. Vou deixar aqui, ó. Recebi hoje na minha DM de um produto meu aqui do digital. Aí eu vou deixar de gerar valor para a comunidade, vou deixar de fazer uma coisa relevante, porque eu estou olhando para o micro que dá golpes. Não. Eu sou um empresário. Empresários olham pro macro. Quer ver um exemplo bem interessante disso? Estava conversando com um amigo meu na academia esses dias e a gente estava falando sobre a questão das empresas. Quando elas passam por um momento delicado financeiramente, elas têm que mandar alguns funcionários embora. Você sabe disso. Talvez até já tenha acontecido com você. Mas o que eles fazem? Vamos supor que eles têm 100 funcionários. Eles mandam 20 funcionários embora para que a empresa continue faturando e os outros 80 funcionários continuem tendo seu emprego. Mas o que as pessoas olham e analisam? Olha para os 20 que saiu e não para os 80 que ficaram. Fala, nossa, olha lá, cortando custo, mandando todo mundo embora como se ninguém fosse nada, como se todo mundo fosse descartável. Pô, mas eles perderam 20 para salvar 80. Aí eu te pergunto, não é melhor perder 20 para salvar 80? Ou você prefere que todo mundo se ferre? Que manda os 100 embora de uma vez? Corta tudo, acaba com tudo. Ou pior, querer que esses 80 nem sequer tenham a chance de terem algo bom e proveitoso. Aqui funciona da mesma forma. Vai ter os pontos ruins, mas vai ter os pontos positivos. Se você olhar só para os ruins, isso aqui é uma zona. Se você olhar só para os positivos, é o melhor dos mundos. Se você olhar para o todo, você tem o que é a vida. Às vezes boa, às vezes ruim. Às vezes certo, às vezes errado, mas ela é como ela é. E não há o que a gente pode fazer pra mudar. E isso é a vida, meus amigos, não é digital, como eu disse pra vocês. A verdade é que se todo mundo ganha, todo mundo perde. É assim que as coisas funcionam. O que vai mudar o mundo, de fato, vai ser você começar mudando você mesmo. É você fazer a sua parte, é você enriquecer. É você ir atrás do seu corre. É a hora que alguém precisar, seja conhecido ou não, você tenha dinheiro pra ajudar essa pessoa. É igual aconteceu lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando teve aquele desastre infeliz. Quem estava lá ajudando? As pessoas milionárias. Quem estavam mandando seus jatos para lá? As pessoas milionárias. Nós, em nossas casas, com os nossos honestos R$1.000, o que a gente poderia fazer pelas pessoas? Não poderíamos fazer nada. Enquanto eles estavam lá, colocando seu dinheiro para jogo para ajudar milhares de famílias. É você mudando você que você vai ser um cara mais gentil, mais educado. As pessoas elas vão adorar estar com você porque você ensina, você educa, porque você evolui. Você tem conhecimento, você se desenvolve. Você muda o mundo quando você para com essa monte de desculpinha e você entra e joga o jogo. É basicamente assim que as coisas funcionam. E essa questão de jogar um jogo tem um ponto muito interessante para você que quer fazer o bem, que gosta de fazer o bem, que tem esse interesse, assim como eu tenho e tive quando eu entrei nesse mercado, é que é o seguinte, se você não vender algo pro bem, o mal não tem concorrência.
Tenha isso bem claro na sua cabeça. Porque o mal, esses caras aí que vocês falam, nossa, esses moleque de 18 anos ficam vendendo golpe, o Black do digital e tudo mais, taranã, taranã, eles estão jogando o jogo. E o jogo não vai parar de ser jogado. Vai continuar o tempo todo, queira você ou não, achando legal ou não, achando ético ou não, achando moral ou não, o jogo vai continuar sendo jogado. E se o lado bom não entrar pra jogar, meu amigo, o mal não tem concorrência, a rapaziada vai deitar e rolar. Então se você tem esse ponto ético em você fala assim, cara, eu não vou vender golpe, eu não vou entrar pro Black, eu vou fazer o White. E de novo, não tô dando minha opinião pra nada relacionado a isso, aqui são constatações. Se você tá com esse pensamento, você vai ter que entrar a jogar o jogo para poder derrubar esses caras, para poder mostrar para o mercado que existe coisa boa, para sofisticar ainda mais esse mercado. Quanto mais sofisticado for o mercado, pior é para quem aplica golpes ou vende coisas de procedência duvidosa. Só que se escondendo, olhando e falando, não, porque eu não sou esses caras aí do digital e não sei o que, fazendo isso, cara, você deixa um caminho livre. Deixa o caminho livre, fica tudo tranquilo. Agora, se você é o cara que de fato, repito, quer entregar uma coisa de valor para a comunidade, assim como eu fiz questão e faço questão até hoje ainda nesse meio, apesar que às vezes, confesso, sou humano, dá algumas vontades por umas coisas que eu vejo, sim, mas me controlo, me seguro porque são valores. Mas se você tem esse desejo, você vai ter que vir, criar bom conteúdo, criar valor, gerar valor para a comunidade e fazer uma boa entrega. Assim você equilibra o jogo. Não adianta, cara, tudo que é ruim grita. Coloca isso na tua cabeça, tudo que é ruim grita. O tigrinho grita. O revenue share das casas de aposta no geral grita. Tudo que é ruim grita. Tudo que é vício grita. Então, irmão, se você quer fazer alguma coisa certa na tua vida, tu vai ter que gritar do outro lado. E de novo, repito, não sei se existe o certo ou errado. O ponto é assim que as coisas funcionam. E você pode me perguntar agora, falar, pô Pedro, mas você falou tudo isso, cara, você tá dizendo então que esse negócio de dar golpe, vender porcaria na internet, tá liberado? Pô, também não seja otário, não seja otário. Não é nenhuma questão, não vou nem entrar na questão ética porque eu tô tentando evitar dar minha opinião aqui. Mas não é nem escalável isso. Porque você consegue escalar uma vez, você consegue dar um tiro uma vez. Mas pra você dar o segundo tiro, pra você escalar de novo, pra você... É uma dor de cabeça que não vale a pena. A longo prazo não vale a pena. De forma alguma. Não vale a pena. Pra você fazer seu primeiro milhão, pode ser que seja feito. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto... aí é bem mais complicado. Para crescer de fato, assim, para criar um valor a longo prazo, tem que criar um valor. Então você tem que gerar todo um contexto. Aí eu deixo para outro vídeo onde eu falo melhor sobre isso. Mas faça esse adendo também aqui em relação a esse ponto. Mas voltando aqui à linha do vídeo. Eu assisti um conteúdo esses dias no canal do Armin, bom canal, não conheço o dono lá, mas bons vídeos que tem por lá. E numa análise sobre o filme Lobo de Wall Street, ele diz a seguinte frase: é muito fácil você ser do bem, você dizer que você é do bem, quando você nunca teve a oportunidade de ser do mal. É muito fácil você dizer que você é um homem de caráter, de valores e princípios, quando eles nunca foram colocados à prova. Então se você continua pensando que você não vai entrar nesse mercado, o único motivo pelo qual você não vai entrar nesse mercado é porque você acha isso desonesto, sujo, aí eu te faço a provocativa. Será que você só não tá fugindo disso porque você tem medo de descobrir alguma coisa sobre você mesmo? Quando você conhecer as primeiras ofertas do Black, quando você vê o que está escalado, quando você vê outras pessoas em eventos ou até num network no Instagram, num direct, você descobrir que essa pessoa faz as coisas que ela faz, será que você não vai ficar interessado nisso também? Porque é muito fácil você de fora vir com esse papinho, mas você só vai saber o valor de fato que você tem na hora que você tiver ele colocado à prova. E daí eu repito a pergunta, tem medo? Isso te assusta ou não? Então te convido, meu amigo e minha amiga, vem fazer parte do digital. Vem, entra pra esse mundo, cara. Esse mundo mudou a minha vida e mudou a vida de várias pessoas que eu conheço. É o que permite fazer mudar a vida da minha família, as pessoas próximas a mim. Esse mundo é completamente fantástico. Criar ofertas, produtos, projetos, escalar isso uma facilidade. Não há nada melhor que isso, não há nada melhor que o digital. Principalmente para quem não tem um gigantesco caixa para empreender no mundo físico. Então vem fazer parte disso. Existe espaço para todo mundo aqui dentro. E a gente só precisa ter na cabeça que as pessoas desejam algo e nós só precisamos dar o que elas desejam. Se a gente dá o que elas querem, ela nos dá o que nós queremos. E assim funciona o empreendedorismo dentro ou fora do digital. E quem quer defender a sua índole, seus valores, quer manter eles intactos, tem espaço suficiente. Eu sei o que eu sou, o que eu faço, o que eu entrego, a segurança que eu dou para todo mundo que compra coisa de mim, de que é algo bom e que vai gerar valor para a vida delas, e não me incomoda com isso. E pode entrar sem medo que se você tiver a cabeça tranquila de quem você é, você também não vai se preocupar com isso. Pode ficar sossegado, fechou? Meus amigos e minhas amigas, vamos para cima. O mundo nos espera, o jogo está sendo jogado
e a gente tem que fazer a nossa parte. Vambora!